noite. Eu não sei se eu tô fazendo isso no momento certo, mas basicamente eu me chamo Bruno, tenho 29 anos, tenho alguns problemas sérios em relação à socialização. E basicamente eu encontrei uma forma de conseguir expor as minhas ideias sobre as coisas que eu penso em relação ao mundo dentro aqui do meu celular. Então é interessante como demorou 30 anos, né? Eu tenho 30 anos e demorou 30 anos para eu cair na real do que realmente acontece ao redor do mundo e como as coisas realmente funcionam. Contar um pouco da minha história e talvez você entenda melhor. Eu me chamo Bruno, tenho 30 anos, sou filho de um pai ausente que eu não conheci desde a minha infância, dos meus 3 anos em diante, então eu não tive muito contato com meu pai. Quem me criou foi a minha mãe. E desde então, nos tempos atuais, eu venho sendo muito reflexivo depois da minha segunda recaída com droga. Então eu tive uma recaída muito forte com droga dessa última vez. Comecei a usar maconha nos meus 18 anos. Depois eu comecei a ir para as coisas mais sintéticas, então comecei a usar outras substâncias um pouco mais fortes, e basicamente isso causou alguns danos, algumas divergências em relação à minha pessoa. Também eu tenho um histórico bem grande de maus tratos, de algumas coisas relacionadas à agressão física durante a infância, coisas que me levaram aí a um declínio cognitivo, um declínio educativo, sabe? A gente, quando fala principalmente de lugares onde a gente tem brechas, né, dentro da segurança, dentro da educação, que permitem que essas coisas aconteçam sem ter punições ou sem levantar algum tipo de suspeita. Mas demora 30 anos para você conseguir
entender qual é o real sentido das coisas, tá? Quem é você? Você demora 30 anos para entender quem é você. Então, hoje, quem sou eu? A gente começa daí. Demorou 30 anos para eu entender o poder que a internet tem, né? A informação. Então, só disso já é um grande passo, porque até então você ainda continua dentro do sistema. O sistema, quando eu falo, a gente pensa assim no sistema como uma coisa analógica, uma coisa que não tem uma série de fundamento cognitivo explicativo, não resume para algum tipo de progresso. Você sempre fica naquela coisa e sempre é aquela coisa, e como se fosse um círculo, um looping. E aos 30 anos eu comecei a entender como funciona isso, como que funciona a economia global, como é que funciona as coisas que onde os seus olhos não conseguem enxergar, entende? Você consegue se projetar melhor em diferentes tipos de situações. Então, com isso, depois dessa última recaída aí, eu comecei a entender grandes perspectivas de diversos tipos de visão sobre as pessoas que me cercam, sobre as coisas que me ensinaram, as coisas que foram vividas nesses últimos 30 anos da minha vida. E a gente começa a perceber, gente, que não existe tipo dinheiro mais valioso que a nossa vida. A gente fica se perguntando o que a gente veio se fazer na Terra, qual é o nosso objetivo. E simplesmente essa pergunta não é uma pergunta que cabe a você, entende? Cabe muito mais aos que te cercam do que exatamente a você. Porque pensa que você não vive sozinho, você sempre tem contato com alguém, você sempre está dentro de as famosas classes sociais, e tudo isso, querendo ou não, é um jogo, é uma prisão que faz com que você mentalmente se machuque, se torture, se agrida para tentar provar algo para você que é mentira. Então, durante a minha infância eu também fui diagnosticado por diversas coisas, autismo, TDAH, e outras coisas mais que eu não lembro, mas você começa a estudar e começa a perceber o nível cognitivo de como o ser humano avança, né, dentro do campo de visão em relação ao tudo que ele ouve, ao que ele escuta, ao que ele vê. Então a gente vê que esses aparelhos digitais, eles emitem um certo tipo de frequência que faz com que a gente comece a ter uma adaptação neuroquímica dentro do nosso cérebro que faz certos tipos de, vamos falar, desregulações de níveis de dopaminérgicos. Então,
quando a gente tem essa disfunção, e essa disfunção ela começa a se tornar uma disfunção que é amplificada, ou seja, a partir do momento que os setores que te cercam, ou seja, as escolas, os hospitais, não evoluem no mesmo patamar de informação, a gente cria aí os famosos buracos negros, né? Então a gente vive aí dentro de uma estrutura econômica, principalmente aqui no Brasil, de buracos negros. São diversos setores terceirizados que têm uma defasagem enorme em relação ao que realmente está sendo feito atualmente em países subdesenvolvidos. E essas vulnerabilidades são exploradas por pessoas de baixa, ou seja, países de baixa. São grandes players do mercado econômico que exploram esse tipo de falta de desenvolvimento para conseguir suprir a demanda deles. Então, com base nisso, nessas informações, você começa a criar um certo tipo de maturidade. Porque imaginem aí, grande parte do seu tempo você está no telefone, a todo momento você está no telefone, a todo momento você está conectado. Você precisa estar conectado. Se você não está conectado, você não está vivo. Basicamente, nesse século, essa é a grande verdade. Você se conecta com a tela para fugir da sua realidade atual. Porque a sua realidade atual é chata. Ela não é legal. Você procura um espelho dentro de outras pessoas que tem uma realidade melhor que a sua, para conseguir criar uma perspectiva de vida melhor com base no que aquela pessoa vive. Então, analisem que isso até é uma técnica de marketing usada por grandes artistas, tipo Justin Bieber, Chris Brown. Realmente os caras, eles planejam tudo, o marketing deles, a vida deles, mostram tudo, mostram a casa deles, mostram exatamente para criar esse tipo de looping cognitivo. Então a gente fica sempre sonhando com aquilo, sempre olhando para aquilo, sempre almejando aquilo. Para a grande realidade dos casos, isso é muito impossível de acontecer. Mesmo porque, eu já citei para vocês, pouca gente, aqui no Brasil principalmente, utiliza a tecnologia do jeito correto, né? Para realmente expor o que pensa, o que sente, como sente. Porque ao mesmo tempo que eu falo com você, eu vou ver esse vídeo depois e vou me melhorar e vou entender os pontos que eu devo melhorar e por assim por diante. É uma autocrítica. Autocrítica é fundamental para o desenvolvimento do intelecto humano. Só através da autocrítica da sua pessoa você consegue evoluir espiritualmente. Então, vamos falar, gente, aí de um pouco de física quântica, umas coisas assim. Eu acredito muito nessa coisa, né, do estudo do átomo e por que as autoridades, né, por que os militares escondem esses segredos assim há tanto 7 chaves, né, que a gente fala, porque isso realmente é uma base de estudo científico muito amplo. Quando você tem
vamos imaginar, a gente já está na era da IA. A IA é nada mais nada menos que um estudo avançado do grau de cognição do pensamento humano. Então, com a IA você consegue criar coisas que você não viveu ainda, coisas que você talvez já viveu, mas você não tem como viver naquele momento. Então a gente entra no metaverso, né, que são os famosos universos que só existem dentro de uma concepção digital. E basicamente esse é o primeiro vídeo. Acredito que eu falei algumas coisas importantes, outras coisas que talvez não tenham tanto sentido assim, mas continuarei postando aqui. Até mais, tchau.